Fala galera, tudo bem? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol. Deixa o like aí, te inscreve no canal, coloca também, espalha aí nos grupos de WhatsApp. Não deu pro Internacional arrancar com vitória na primeira partida dessa segunda fase da pré-Libertadores, jogando contra o Tolima lá na Colômbia. Jogo muito ruim, por sinal. 0-0, o Internacional em determinado momento foi até ameaçado. Teve algumas modificações do time em relação ao Eduardo Cudê, aquilo que ele tinha escalado no contra o Grenal. Por exemplo, ele permaneceu com o Bruno Fux no time e deixou no banco de reservas o Rodrigo Moledo. Mas ele começou com o Marcos Guilherme no time e com o D'Alessandro no banco. Imagino que uma preservação, até em função da sequência de jogos que vinha fazendo o D'Alessandro. Mas o certo é que independentemente da formatação, o Tolima levou mais perigo ao gol do Internacional do que o contrário. Tanto que o Marcelo Lomba foi escolhido, inclusive pela equipe da Rádio Bandeirantes na transmissão, como um dos melhores, aliás, o melhor jogador do Internacional em campo. O que chama atenção é que em determinado momento do jogo, o Inter jogou muito menos que o Tolima, e isso realmente chama atenção. Lembrando que o próximo jogo é na quarta-feira que vem, o Internacional com um novo empate 0-0 vai para os pênaltis, não pode empatar com gols porque daí serve a classificação para o Tolima. Tem que ganhar o Internacional, ou pelo menos empatar aí num 0-0 para levar para pênaltis. Um detalhe: em grande parte do jogo, o Tolima explorou demais as costas do Rodinei, lateral direito do Internacional, que já era um problema detectado nessa questão da marcação e que ficou um pouco mais evidenciado nesse jogo contra o Tolima. Sabe que o Rodrigo Lindoso, eu venho distribuindo nos espaços que eu trabalho na rádio, na TV Bandeirantes, uma tese de que o Eduardo Cudê vai ter que definir se ele quer o Musto ou o Lindoso. Os dois não tem como. Sabe por quê? Porque o Rodrigo Lindoso é um jogador que está com uma alternativa não de criação, até porque ele não pode fazer mais isso, ele não tem qualidade para isso. Mas ele é um jogador que está perdido na busca para fazer a cobertura dos laterais. Aliás, hoje foi um outro problema do Internacional, porque o Moisés não é a oitava maravilha do mundo, mas ele tem jogada de profundidade. Sem o Moisés e com o Wendel é um jogador que funciona como meia. Ele faz muita jogada diagonal, então o Internacional também sentiu isso. O certo é que não está dando certo o Rodrigo Lindoso no time do Internacional, porque ele acaba ficando fora de contexto. Ele acaba, parece aquele cara que chegou de penetra na festa e não sabe com quem ele conversa. Então, ou Musto ou Lindoso. Ou segue o Musto e o Lindoso fora do time, ou tira o Musto e põe o Lindoso lá atrás então. Mas os dois no time, eles estão se anulando, porque os dois estão fazendo praticamente a mesma função. O Internacional tem que melhorar e melhorar bastante. A gente sabe que nesse início de temporada, e principalmente com a questão da fase da pré-Libertadores, jogos eliminatórios, nesse momento o Eduardo Cudê não esconde. Ele está muito mais preocupado com o resultado do que propriamente com o desempenho. Mas é que, de qualquer forma, essa falta de desempenho pode daqui a pouco prejudicar a própria busca do resultado. Porque esse resultado de 0-0 para o Internacional lá, dos empates, a gente pode até considerar o seguinte: não, mas peraí, é tão ruim assim empatar fora de casa? Não. Mas isso na cartilha lúdica do futebol. E o futebol não é mais lúdico. Na cartilha da prática do futebol, dos empates, o pior é o 0-0. Porque se o Inter empatasse com gols, empataria com 0-0 em casa e estaria classificado. Agora não, é o contrário. O Inter empatou em 0-0, o novo 0-0 leva para pênalti. E se o Inter empatar com gol, sofrendo gol dentro do Beira-Rio, o Internacional estará eliminado. E isso custa muito para o Internacional. Porque a entrada na Libertadores da América na fase de grupos, na fase principal, no filé da Copa Libertadores, ela vai promover a iniciativa para o ano inteiro, porque tudo gira em torno da Libertadores da América. Bom, o Inter precisa melhorar e melhorar muito. O Eduardo Cudê precisa definir o que é coerência, o que é convicção e o que passa a ser teimosia. Deixar fora do jogo, por exemplo, o Rodrigo Moledo, é coerência, é convicção ou já está virando teimosia? Será que o D'Alessandro no jogo da volta ele começa jogando? Por que em determinado momento, sabe o que chama atenção? O Eduardo Cudê ele não faz as 3 substituições. Você tem 3 substituições justamente para você poder utilizar naquele momento que o teu time não está bem. Se o teu time está sobrando em campo, tu não precisa mexer. E de novo o Eduardo Cudê usou só uma substituição. Ele que começou com o Marcos Guilherme e o D'Alessandro no banco, depois ele tira o Marcos Guilherme e põe o D'Alessandro no segundo tempo. Essa foi a única substituição. Eu não sei, por exemplo, o que fez para, por exemplo, merecer esse descarte inicial o Thiago Galhardo. Porque é um jogador que toda vez que ele vestiu a camisa do Internacional e que ele foi colocado em campo, ou começando o jogo ou entrando no decorrer da partida, ele mostrou qualidade. E parece que ele está arquivado no Beira-Rio. Então, algumas situações do Eduardo Cudê, elas começam a me parecer, e está falando aqui um cara que é fã do Eduardo Cudê,
Mas o Eduardo Cudê não tá fazendo o Internacional, por exemplo, jogar melhor do que jogava no ano passado. Não tá fazendo o Internacional, por exemplo, ser mais competitivo do que era. E cadê aquela audácia que nós mesmos pregávamos na imprensa? Eu cansei de falar, ó, o Eduardo Cudê vai chegar, é um técnico bom, vai botar os jogadores pra cima, vai buscar audácia. Opa, o Internacional vai jogar da mesma maneira em casa ou longe do Beira-Rio? Isso não tá acontecendo. Ou seja, o Internacional jogou muito pouco com convicções / teimosias do Eduardo Cudê e traz da Colômbia apenas um empate em 0-0. Fala o seguinte, já deixou o like aí? Então deixa. Já te inscreveu no canal? Então te inscreve. Já espalhou nos grupos de WhatsApp? Então espalha agora. Abraço, rapaziada. Eu volto 12h30 na tela da Bandeirantes com o Donos da Bola. Abraço, deixa a resenha aí.